Quem deseja ser abençoado pela palavra de Deus nessa noite, diga amém. Irmãos, o tema da nossa palavra está embutido no título, né? Que é necessário morrer para viver. Irmãos, ninguém pode viver se ele não estiver pronto para morrer. Sabia disso? É um princípio. Você só pode ter vida se você morrer em algumas coisas. Morrer para conceitos, ideologias que têm te atrapalhado você até hoje. Se você não morrer, você não terá a vida de Cristo. É um princípio. Você imagina, é um exemplo que nós temos. Hoje a igreja evangélica e qualquer igreja cristã, elas cometem os mesmos pecados. Ela está mais preocupada em ensinar as pessoas a viver do que a morrer. Como assim? Estão mais preocupados. Por quê, irmãos? Porque chama atenção, né? Venha no culto da vitória para você ser abençoado. E você vai ter o seu carro, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, a sua saúde. Mas engraçado, né? Os muçulmanos não é um bom exemplo, mas é o melhor exemplo de falar sobre essa questão de morrer. Como que uma religião tão terrível, que não age de misericórdia, aonde ao redor do mundo, é lógico que no Brasil as leis não permitem eles fazer o que eles fazem em outros países. Então eles têm que ficar de barbinha de molho. Mas tem aqui várias colônias muçulmanas no Brasil. Mas eles são ensinados a morrer. E eles estão crescendo mesmo mediante um monte de coisas que eles criam, que não pode aquilo, que não pode isso e tal. E verdadeiramente todo mundo sabe que eles são ensinados a morrer. Igual aqueles camaradas lá, que explodiu lá nas Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos. Não era ignorante não, o cara era engenheiro, o camarada, um deles era engenheiro, entendeu? Não era ignorante não. Porque eles faz lavagem cerebral. Realmente eles pegam as crianças e levam para um lugar, eles treinam as pessoas, fazem uma lavagem cerebral nas crianças, para que quando elas estiverem adultas, elas possam se explodir como homem bomba e mulheres bomba. Mas como que eles crescem tanto assim, se é tão terrível, né? É amedrontador a doutrina deles. Porque eles ensinam muito bem o princípio da morte. E muitas das vezes a igreja cristã tem cometido o pecado de não ensinar isso. Interessante que quando nós aprendemos a morrer, nós vamos viver. Entendeu? Mas aí inverte os valores. Inverte os valores no sentido do quê? Não, tem que viver. Faz a campanha para você. Você já viu? Faz a campanha para você aprender a morrer. Eu nunca vi e nem vai ver. Mas a campanha é para você vencer, para você conquistar. Quer dizer, então, o tempo todo é ensinado as pessoas a viver, mas uma vida superficial e só para os seus interesses próprios, não o interesse do reino dos céus. É na onde a igreja entra em contradição com Mateus 6,33 e muitos outros versículos que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando nós aprendemos a morrer como cristão, então o próprio Deus, ele tem um compromisso com o seu povo de nos abençoar. Mas para nós sermos abençoados por Deus, uma bênção que vem de Deus, então verdadeiramente nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Amém? Cristo só pode viver dentro da gente se você morrer para você mesmo. E nós vamos ver isso biblicamente. Amém? Porque quando você consegue as coisas, qualquer cidadão, qualquer homem, qualquer mulher que empregar os princípios corretos, ele vai prosperar.
A Bíblia diz que o sol e a chuva vêm para o justo e para o injusto. Isso é palhaçada a gente muitas das vezes ouvir dizer que só vai ser abençoado se tiver servindo a Deus. Isso é uma palhaçada. É lógico que Deus vai nos abençoar, mas qualquer um pode ser abençoado se ele trabalhar direito, se ele fazer as coisas dentro dos princípios corretos, ele vai prosperar. E muitas das vezes cristão dentro da igreja não prospera porque não pratica os princípios corretos. Você entendeu? Por exemplo, tem muito empresário que acha, né, pelo fato, eu sou dizimista fiel, ou ofertante fiel que seja, ou talvez que não seja também dizimista fiel, mas ele está na igreja. Aí sim, Deus vai cuidar da minha empresa. Vai nada, irmãos. Você sabe por quê? Porque Deus não cuida de empresa de ninguém. Deus cuida da gente e nos dá sabedoria, entendeu? Porque nós temos uma mente, um cérebro para a gente usar. Aquilo que você tem que fazer, Deus espera que você faça. O possível nós temos que fazer. O impossível é só Deus pode fazer. Vocês estão me entendendo? Não fica aí achando que Deus vai correr para mover para nós uma situação que é possível eu fazer, você fazer. Deus não vai mover. Deus se move para aquilo que é impossível. Aí Deus se move. Aí Deus sabe que nós não vamos dar conta de realizar. Aí Ele se move, porque o impossível pertence a Ele, mas o possível pertence a nós. Você entendeu? Então, eu sou, vamos dizer, sou dizimista fiel e ofertante fiel. Aí alguns podem pensar, né? Contratei Deus para ser meu administrador. Cai nessa bobeira para você ver. Você vai se enrolar todinho. Não faz conta do que você o que a sua empresa entra e sai, não, para você ver onde você vai parar. Irmãos, se o que eu estou falando não fosse verdade, nenhum cristão quebrava. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando besteira? Sim ou não? É só cristão que tem dinheiro? Não, os muçulmanos têm um punhado de dinheiro. Traficante também tem dinheiro. Então significa, irmão, que ter dinheiro não significa que você está sendo abençoado por Deus ou não. Agora é diferente quando a sua bênção, a sua vitória é atribuído por Deus. Aí é diferente, porque essa prosperidade ela nos traz paz. Tem muito nego com dinheiro aí que anda perturbado, com medo de perder seu dinheiro e anda com depressão, né? Eu trabalhei com saúde 20 anos, eu sei disso. Um monte de empresário com medo de perder seu dinheiro. E todos os meses eu mandava um catatal de remédio assim. Remédio para rir, remédio para não tacar pedra em ninguém, remédio para dormir, remédio para fazer o serviço. Acaba de 30 anos, né? Os azulzinhos, nem vou falar, né? Os azulzinhos, porque tão perturbado. Então tinha que ter remédio para tudo quanto é tipo de coisa. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Pessoas ricas, mas por quê? O seu coração está na sua riqueza e não nos céus. Quando o nosso coração está nos céus, a nossa riqueza não vai perturbar a gente, amém? Quem entendeu, diga amém. Mas você tem que aprender a morrer. Cutuca teu irmão e diga assim: meu irmão, olha para mim. Você tem que aprender, irmão, a morrer. Diga Jesus. Vamos ler lá em Gálatas capítulo 2 e verso 20. Olha só aqui com o apóstolo Paulo, né? Um homem, irmãos, que pode me ensinar muita coisa pra gente. Diz assim: olha só que Paulo diz para a igreja aos Gálatas, né? A igreja aos Gálatas não é só uma igreja, porque Gálatas não era uma cidade, era uma região. Então tinha várias igrejas, amém? Tudo nas casas. Fui crucificado com Cristo. Assim, olha só o que ele diz. Irmão, quem foi crucificado com Cristo, aconteceu o que com ele? Quem foi crucificado com Cristo, aconteceu o que? Diga, morreu. Pois ele morreu. Olha só, fui crucificado com Cristo, ponto. Assim,
vírgula, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Ele está dizendo, olha, eu fui crucificado com Cristo. Então, não é eu mesmo que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Para Cristo morrer, viver em você, você tem que morrer nele. Você tem que parar de controlar a sua vida e deixar Deus controlar a sua vida. Vocês estão me entendendo? Mas como que isso é possível quando você morre para você mesmo, por seus desejos egoístas? Aí você vai ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor ministro do Evangelho. Você entendeu? Continuando a leitura, diz, eu vou repetir de novo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque Ele morreu para Ele. Aí ele diz, a vida que agora vivo no corpo, tá vendo? Ele está dizendo, eu estou vivo no meu corpo. A vida que agora vivo no corpo, vírgula, ele diz, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então ele está dizendo, olha só, isso é muito importante nós entendermos. Se você viver para você mesmo, irmãos, então você vai ter que pagar o preço, você vai ter que aguentar o arroxo. Mas se você morrer para você mesmo e deixar Jesus viver dentro de você, então vai acontecer o seguinte, vai acontecer que o fardo deste mundo você não vai carregar, Jesus vai te ajudar. Ele diz o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Mas para isso você precisa morrer. E tem um outro propósito da morte. Está lá em João 12, 24. Vamos ver. Ele diz, olha só. Jesus estava predizendo a sua morte. E ele estava falando do princípio de morte, que começa do verso 20 e vai até o verso 36, mas vamos utilizar aí só o verso 24. Diz assim, ele diz, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, ponto. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora vamos falar um pouquinho sobre biologia, né? Tem aqui a irmã Cida, é bióloga, cadê ela? Está lá para fora? Né? Tem mais biólogo aí? Estou perguntando para não falar besteira, né, irmãos? Estou brincando. Mas você sabia que quando você planta uma semente, para ela nascer, ela precisa morrer antes? Toda semente que é plantada, lançada sobre a terra, ela só pode viver se ela morrer antes. Quem já fez essas experiências na escola, né? Na aula de ciência ou de biologia, né? Aonde a gente pegava muitas vezes o professor um copinho assim com algodão e o feijão, você lembra? Aí colocava lá o copinho, o que acontecia? A semente do feijão precisa morrer para ela gerar uma nova vida. Ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela vai estragar, não vai prestar para nada, não vai prestar para nada, entendeu? Nem vai nascer nada se ela estragar. Então ela precisa morrer, não estragar. Diga assim, irmão, você precisa morrer e não ficar estragado, mas morrer. Diga aí, então Cristo vai viver dentro de você, mas se você morrer, você entendeu? Diga morrer. Amém? Então, até no informativo tem aí uma semente de feijão. Deve ser de feijão. Eu não pesquisei se era de feijão, mas uma semente. Se não for, vai ser agora, semente de feijão. Amém? Ela precisou morrer para nascer uma vida de dentro dela. Então, em Cristo Jesus, nós precisamos morrer
para nascer, para viver Cristo em nós e através de nós. Por isso que Paulo diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós precisamos, então, irmãos, e Jesus estava falando do princípio, por que ele tinha que morrer? Para gerar uma grande família. Ele disse: se o grão não morrer, ele vai ficar só, ele vai estragar, não vai ter utilidade alguma. Então ele diz: o grão que cai na terra, ele precisa morrer para dar muitos frutos. Se você morrer, esse fruto, ele, contextualizando ele não fala só de fruto de vida de pessoas à sua volta, mas fala fruto de todos os gêneros, de pessoas que você vai levar para Cristo, de prosperidade financeira. Você não vai ficar só. É por isso que Paulo, ele diz, ele compara a oferta com uma semente lá em 2 Coríntios capítulo 9, justamente para o seu dinheiro não ficar só, para que ele possa multiplicar em nome de Jesus. Essa é a ideia. Amém? E nesse sentido aqui, mas Jesus está falando sobre a sua morte. Então ele estava dizendo: olha, eu serei o grão de trigo que vai ter que morrer, e então vai gerar uma nova vida para dar muitos frutos para Deus o Pai, porque Jesus, ele era a oferta, o último cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus era uma oferta, ele representava a oferta do próprio Deus na forma de Pai, dando ele mesmo na forma de Filho, em oferta, em resgate da humanidade. Amém? Porque Deus queria constituir uma família, que todo ser humano se voltasse novamente para Ele, porque a Bíblia diz que nós somos criatura dele. Está lá em Colossenses 1,16. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Está lá em Colossenses 1,16. Não está no informativo, mas você pode anotar se você quiser. Amém? Eu quero só falar algo para vocês que é muito importante e que eu tinha anotado antes, e eu não quero perder o que eu concluí. Diz assim: só sabe viver quem sabe morrer. Uma semente, quando cai na terra, precisa morrer para viver. Se ela não morrer, não nascerá vida. Também é assim conosco. Se desejamos aprender a viver, precisamos aprender a morrer primeiro. Fica a pergunta: morrer do quê? Para viver dentro do propósito eterno de Deus, é necessário morrer em nós tudo aquilo que nos atrapalha em nossas vidas. Por exemplo, nossos achismos, a nossa teimosia, a falta de perdão, autossuficiência, arrogância, falta de visão de Deus, falta de submissão e um monte de coisa aí que você pode acrescentar. Na verdade, quando aceitamos Jesus como Salvador, precisamos morrer para os nossos desejos, para que Cristo viva em nós. Agora pensa comigo: como Cristo pode viver em você, se você só faz o que você quer? Para sermos habitar de Deus, sermos uma casa de Deus, precisamos morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo esteja em nós. Amém? Precisamos entender isso. Se nós não entendermos, então, irmãos, apenas seremos pessoas batendo cartão dentro da igreja ou nas nossas células. Precisamos morrer, irmãos. Pensa como que o ser humano é cheio de coisa, de inventar trem. E sem interferir, aliás, e sem acusar o diabo. Tem pessoas que o tempo todo estão acusando o diabo, né? Ah, é por causa do diabo. Irmão, tem um monte de coisa que não é por causa do diabo, coisa nenhuma, é por causa de nós mesmos. É nós mesmos que somos o problema. É lógico que o diabo, ele pega a vazão das nossas carnes, da nossa atitude errada, e ele entra e vai pipocando tudo. Mas morrer, por exemplo, o cara que não podia ver um rabo de saia, ele vem para a igreja, aí ele precisa morrer para isso. Senhor, Cristo vive em mim. Cristo não corria atrás de nenhuma mulher. Então, se Cristo vive em mim, eu não vou sair correndo atrás de nenhuma mulher. E qualquer outra coisa, irmãos: avareza, arrogância, a mentira, o roubo,
a prostituição. Uai, se Cristo vive em mim, por que eu vou prostituir o meu corpo? Irmão, se um dia nós morremos, fomos crucificados em Jesus, Cristo vive em você, acabou. Não tem como Cristo estar em você e você usando o seu corpo para a coisa errada. Irmãos, eu tenho um projeto, não sei quando que eu vou conseguir fazer isso, é um propósito no meu coração de visitar alguns países da África. O ano passado, o retrasado, até eu recebi a proposta de irmos para um país, 3 países da África, mas não foi abertas as portas e eu não pude ir. Mas o lugar que eu fui convidado foi questão financeira, amém? Deus não abriu portas financeiras, então eu entendi, né? Então não é o tempo ainda. Mas uma das ilhas, que eu esqueci o nome agora, era uma ilha muçulmana. Irmãos, eles matam cristãos assim, ao ar livre, uma ilha muçulmana. E uma dos países era nessa ilha. E os outros países era tranquilo, que você só ia treinar pastores que já estão lá. Mas nessa ilha nós ia fazer uma cruzada lá. Então, eu podia ser que eu fosse e não voltasse mais. Algumas pessoas me questionaram, mas o senhor não tem medo? Eu falei assim, irmãos, eu não tenho medo não. Porque quem já morreu não pode morrer 2 vezes, amém? Você entendeu? Então não pode matar alguém que já morreu. Eu já morri, a minha vida não tem valor alguma, amém? Em Deus, fora de Deus, melhor dizendo, me perdoe. Então, se eu morrer em prol das coisas de Deus, irmãos, para mim vai ser a maior alegria e honra, amém? Morrer em favor da obra de Deus. Eu não tenho medo de morrer por causa das coisas de Deus, amém? Eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, amém? Essa palavra está no meu coração, eu tenho isso no meu coração, amém? A cruz traz união dos povos. Lá em Efésios fala sobre isso, né? A cruz é para unir os povos. Eu não vou abrir não, porque depois você abre esse texto. Através da cruz, todos os povos estão sendo unidos, amém? Interessante que através da cruz, né, da morte e ressurreição de Jesus, a história se dividiu entre antes de Cristo e depois de Cristo. E através da cruz, todos os povos serão unidos em Deus. E seremos uma só nação em nome de Jesus. Olha só, eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Quem morreu, foi crucificado em Jesus, precisa tomar a sua cruz. Irmãos, se vir tirar foto com Jesus fazendo milagre, todo mundo quer tirar foto, né? Olha Jesus, glória a Deus. Tirar foto com Jesus fazendo milagre, fazendo multiplicação dos pães, qualquer um quer fazer. Mas quando Jesus foi pego lá, até os apóstolos abandonaram ele. Jesus estava preso, estava apanhando. Ninguém quer ser amigo de Jesus nessa hora. Ninguém quer ser amigo de Jesus. Será que a gente carrega a nossa cruz para seguir Jesus? Está dizendo carregar uma cruz? Você consegue imaginar você carregar um pedaço de pau? Ou uma madeira? Talvez em primeira instância o negócio é maneiro. Aí você vai caminhando, o negócio vai pesando, vai incomodando. Significa que para seguir Jesus, nós temos que pagar alguns preços. Não fica aí pensando que vai ser um mar de rosa o tempo todo, não. Deus nunca prometeu livrar nós das lutas. Deus promete nos dar vitória, está conosco nas lutas, é diferente. Mas Deus nunca prometeu, como a gente vê até em frente de igreja escrito, pare de sofrer. Uai, então quer dizer que Jesus essa atitude está desmerecendo e contradizendo o que Jesus falou. Jesus falou para os apóstolos assim: filhinhos, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava falando? Vocês vão passar por luta por causa de mim,
vocês serão afligidos por causa de mim, mas tenham de bom ânimo, eu venci. Se eu venci, vocês já venceram comigo. É diferente. É diferente do que uma igreja prometer que você vai parar de sofrer. É por isso que tem um monte de crente desviado com promessa mentirosa, porque aí fica frustrado. Foi prometido algo, aí não aconteceu. E aí, hoje, segundo o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas, diz que tem 45 milhões de evangélicos no Brasil, mas quase 45 milhões tem de desviado também. Irmãos, isso é um escândalo. Você sabe por quê? Por causa dessas pregações enganosas, que muitas das vezes as pessoas são frustradas depois com uma esperança errada. Jesus nunca prometeu que nós nunca mais ia ter luta. A palavra de Deus promete que se na luta Ele vai nos dar a vitória. É totalmente diferente. Quem entendeu, diga amém. Olha só, vamos ver isso lá em Lucas. Eu vou ler com vocês, não ia ler, mas Lucas 9. (23 e 24) diz assim: Jesus dizia a todos. Olha só, Jesus dizia a todos, tá vendo? Olha que contradição, a igreja fazendo diferente. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente, diga comigo, diariamente, diga every day, todos os dias, diga assim, tome a sua cruz diariamente e siga Jesus. Foi isso que Jesus falou. O verso 24 ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Amém? Então está dizendo que carregar a cruz é você negar você mesmo. É o que o apóstolo Paulo diz: ser crucificado com Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo. Porque se você tentar salvar a sua vida, você vai perder ela. Mas se você morrer em causa de Cristo, o que é morrer? Aqui especificamente, literalmente não está falando da morte física, está falando morrer para os seus conceitos, para as suas atitudes, para os seus desejos, e seguir a Ele. Por exemplo, ser um líder de célula. Muitas das vezes de madrugada alguém te ligar: meu líder, olha por mim, tem como você vir aqui em casa? Eu estou meio perturbado, eu fecho o olho, estou vendo uns trem feios. Isso já aconteceu aqui várias vezes em nosso meio, de líder sair de madrugada. Isso é carregar a cruz. Ser discipulado. Tem uma turma fazendo a escola de líder que deixou a sua manhã no domingo, que trabalha de segunda a sábado, geralmente. Donas de casa que talvez tinham que fazer almoço, estão fazendo a escola de líder para aprender mais de Deus e fazendo sacrifício com isso. Por quê? Estão deixando a sua casa, estão talvez deixando um lazer de estar num clube, mas eles entenderam: não, eu vou fazer a escola de líder porque eu quero pagar o preço, quero entender mais sobre o meu Deus. Isso é carregar uma cruz. Ser discipulado, muitas das vezes, eu já cansei de estar discipulando alguém e a pessoa está tão cansada, e eu também, tem vezes que eu estou cansado também. Um começa, eu também. Está cansado também, irmão? Eu também estou. Mas está lá os dois, ou os três, o grupo, discipulando. O Marcos está rindo porque esse dia estava assim. Você entendeu como que é o negócio? E aí está lá para aprender sacrifício, irmãos. Isso é carregar a cruz também. Amém? Você ser discipulado ou estar discipulando alguém. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem que abrir mão. É bom, irmão, estar num clube, fazendo lazer. Deus é contra isso? Não. Mas se os seus desejos dominam mais você do que você viver os princípios de Deus, significa que você não
foi crucificado na cruz, juntamente com Jesus. Você não está carregando a sua cruz. Cutuca teu irmão e fala assim: irmão, cadê sua cruz? Irmão, cadê sua cruz, irmão? Onde você colocou ela? Fala pro seu irmão: fica esperto, irmão. Carrega a sua cruz, irmãos. Diga: não amoita a sua cruz, não. Você colocou atrás daquela moita para ninguém ver, né? Vamos lá, terceiro fato. Olha só. Ir para a cruz é questão de obediência. Não é nem de mágica, não. Ah, irmão, foi na cruz. Automaticamente. Não é igual no teatro, né? Tem lá o Life House, né? O cara... Não acontece com passo de mágica, não. Carrega a cruz. Seguir Jesus é pagar um preço. Olha só. Filipenses capítulo 2. Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Quem ir embora, diga amém. Olha que irmão bonzinho, rapaz. Então vou... Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de... atitude. A mesma de Jesus, que embora sendo Deus, olha só o que Paulo diz: embora Jesus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Nem o próprio Deus apegou pelo fato dele ser Deus. Nem ele, irmão, se apegou nisso. Vocês estão entendendo o que é isso? Ele mesmo se esvaziou dele mesmo, porque se ele não tivesse feito isso, era muito fácil Deus falar assim: eu venci o pecado, porque ele estava na condição de Deus. Foi por isso que ele teve que nascer do ventre de uma mulher. Como eu disse para vocês, Deus, ele se materializou na terra por várias vezes, mas ele estava com a sua mente 100% divina, amém? Ele não tinha nenhuma ligação com o corpo terreno, era uma materialização, como a de Melquisedeque, era o próprio Deus materializado. Então é muito fácil se Deus fizesse isso para vencer o pecado, porque ele estava com a sua mente de Deus divina. Mas então o que acontece? Então ele se esvaziou de si mesmo, e ele não apegou-se no sentido dele ser Deus. Para quê? Mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Diga servo. Diga, você também precisa ser servo. E olha só, vindo a ser servo, vírgula, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem, amém? Mas ele não se apegou a isso, no sentido da sua divindade, não se apegou. E sendo encontrado em forma humana, tá vendo? O próprio Deus, ele foi feito em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. E que morte? A morte de cruz. Todo mundo sabe que lá no Getsemane, Jesus temeu a cruz. Foi ou não foi? O que Jesus falou na sua oração? Ele falou a ele mesmo, né? Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Irmão, Jesus, ele temeu a cruz, ele temeu a morte, só que ele foi em frente, ele enfrentou a morte. No corpo humano, ele enfrentou a morte, para provar que era possível enfrentar a morte, amém? E a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, que do original, do hebraico é Yeshua, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, amém? Você viu o que é, irmãos? Você tomar a sua cruz e seguir a Cristo e obedecer também, porque carregar a cruz
é questão de obediência. Não é questão de mágica, não é questão, sei lá o que você possa imaginar, qual questão seria. Irmão, carregar a cruz é questão de obediência. Quando eu larguei a minha vida secular, você pensa que eu não queria ser um empresário? Eu queria ser um empresário. E eu sei que se eu fosse um empresário, eu ia ser um empresário de sucesso, porque eu consegui ressuscitar 3 empresas quebradas. Eu sei que eu ser um grande empresário, porque eu aprendi a manusear dinheiro. Esse era meu sonho. Você sabe qual que era a minha oração? Deus, me dá muito dinheiro, que eu seja muito rico, um empresário muito rico, eu quero abençoar a tua obra. Sabe o que Deus falou? Nananina não. Tentei negociar com Deus, irmãos. Tentei convencer Deus. Não, eu não aceitei de cara o negócio, não. Estou sendo honesto com vocês. Tentei, assim, Deus, o Senhor conhece meu coração, você sabe que se o Senhor me abençoar, você sabe que eu vou abençoar a tua obra. Mas Deus me fez entender que eu precisava morrer. Aquele sentimento particular meu, para deixar Deus praticar o seu propósito na minha vida e através da minha vida. Porque realmente, se eu fosse empresário, eu não teria como fazer algo que eu faço hoje. Então, e quando, assim, eu teve uma época que eu falei com Deus, mas eu enchi a cabeça de Deus para me liberar. Você sabe o que Deus falou para mim? Foi bem numa época que eu tive uma oportunidade de comprar uma empresa, de um jeito assim, negócio de pai para filho. E aí, irmão, foi atentador para mim. Cadê a Morgana sabe dessa história, né? Eles me falavam assim, mas Alessandra, você é louco, como você não pega uma oportunidade dessa? Irmãos, foi atentador, fiquei 15 dias meio perturbado com a ideia. Estou te falando a verdade. Então, irmãos, eu enchi tanta a cabeça de Deus, que Deus falou assim para mim: olha, se você escolher esse caminho, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Deus falou bem claramente comigo isso, que eu vou estar falando com vocês. Com essas palavras Deus falou comigo: se você escolher, eu vou te abençoar esse negócio. Mas eu quero te dizer algo. O que eu tenho para você é muito maior do que você pensa. Você está entendendo, irmãos? Então eu crucifiquei os meus desejos, para que Deus pudesse viver em mim e através de mim. Não quer dizer que isso vai acontecer com você. Talvez você vai ser esse empresário que vai pagar as cruzadas que nós vamos fazer lá na África. Amém? Ou que seja no Brasil. Talvez seja você. Então Deus tem que me usar para me dar sabedoria para você ficar rico, para você abençoar o que eu vou fazer. É muito mais complicado, né? Mas eu creio fielmente que Deus pode fazer essas coisas, amém? E nós temos N exemplos aqui de pessoas que estão prosperando, e Deus vai prosperar muito vocês em nome de Jesus, amém? E nós vamos fazer muitas coisas grandes. Quarto fato: morrer na cruz diariamente é estar com os olhos fixados em Jesus. Você precisa estar fixado em Jesus. Lá em Hebreus 12, verso 2, lá o autor aos Hebreus diz que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. E você tem que olhar para Jesus. Não pode olhar para o defeito do irmão. Ah, não foi na igreja. Você viu o irmão? Você viu aquela irmã que estava na igreja? A roupa dela provocante. Não fica olhando a roupa da irmã, não. Olha para Jesus. Já aconteceu de gente tipo assim, você chegar em mim e falar assim: você viu a roupa da irmã? Como que estava? Assim, irmão, eu vi a irmã, mas eu não vi a roupa dela, não. Não estou olhando em roupa se está curta, se está comprida. Eu vejo uma coisa que eu não me
Irmão, os meus olhos estão em Jesus. Você está entendendo? Estou preocupado com essas coisas. Estou com meus olhos em Jesus. Deixa a irmã, Jesus vai curar, vai converter o coração dela. Deixa ela. Até os diáconos lá fora, se chegar alguém pelado aí, pode deixar entrar. Só pega um pano, ele cobre ele e deixa ele ouvir. Já falei, só não deixa bêbado, que bêbado não entende nada e quer atrapalhar, né? Você fala, Jesus é bom, ele quer pregar junto com você. O bêbado, os diáconos estão autorizados a não deixar entrar, porque eles não entendem e quando cisma de ter um bêbado pregador, ele quer pregar junto com o pregador. Mas se chegar alguém nu aí, está autorizado os diáconos, só pega o pano ali atrás, tampa a pessoa e deixa ela ouvir a palavra, que Jesus vai converter o coração dela, amém? Irmãos, olha só, isso que eu estou falando, eu não estou falando besteira não. Há muitos anos atrás, talvez uns 5, 7 anos, eu vi uma revista e eu fiquei escandalizado naquele dia. Um grupo de missionários no Brasil, de uma missão internacional, eles estavam na revista dizendo que eles estavam numa tribo de índio lá na Amazônia, e eles são o presidente da missão no Brasil. E aí, irmãos, estava na revista que eles estavam pelados, o casal de missionários junto com os índios. Irmãos, eu fiquei escandalizado com aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que é um troço desse, meu Deus? Como que funciona um negócio desse? Ele falou assim, eu fiquei tão constrangido com aquilo, e preocupado com aquele negócio. Eu falei assim, meu Deus, que coisa mais maluca do mundo. Eu falei assim, como que funciona isso, meu Deus? Porque eles entenderam, porque era uma tribo totalmente, ela não tinha convívio com o homem, e eles entraram lá, todo mundo pelado, e eles de roupa, eles tinham, eles perceberam que os índios tinham dificuldade de ouvir eles, porque eles eram muito diferentes deles. Então eles orando, e resolveram tirar a roupa e ficar lá para evangelizar os índios. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que é isso? Eu fiquei buscando a resposta de Deus. Eu falei assim, meu Deus, isso para mim não desce para mim. Aí Deus falou assim para mim, filho, você precisa converter seu coração. Literalmente Deus falou isso comigo, porque eles estão convertidos, eles estão lá sem se corromper, porque é a cultura deles. Irmãos, Deus falou dessa forma comigo, e a minha conclusão foi, eu preciso converter mesmo então. Irmãos, os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. Amém? É lógico que ninguém está endossando a imoralidade e nem quero ser legalista, endossar o que é imoral. Amém? Mas estou dizendo que a gente tem que olhar para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler também em Gálatas capítulo 6. Verso 14 e 17 diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Você tem que crucificar o mundo para você. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Alguém quer as marcas de Jesus aí? Irmãos, eu tenho a marca de Jesus na palma da minha mão. Só que esse foi um acidente. Eu estava apertando um parafuso, a chave
escorregou, vazou aqui do outro lado, assim, chega a pele e foi pro outro lado. Eu tirei. Mas isso é brincadeira. A marca de Jesus é você pagar o preço, crucificar suas paixões, os seus desejos, os seus sonhos, e deixar que o propósito de Deus realize em você e através de você. Amém? Sofrer na cruz leva outros para a salvação, por causa do amor de Deus que está em nós. Timóteo, lá em 2 Timóteo, vamos ler a 2 Timóteo. Capítulo 2. Quem está comigo, diga amém. E verso 9 diz assim: pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Está vendo, irmãos, a questão da morte? É bem clara, a Bíblia toda, e tem muito mais coisa na Bíblia falando sobre morte. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. E se o negamos, Ele também nos negará, viu? Fica de barbinha de moi. Cutuca seu irmão e diga assim: meu irmão, fica de barbinha de moi. Menos as mulheres que não tem barba. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Então Deus sempre será fiel. Significa que toda vez que se arrepender e voltar atrás com seus erros, Deus vai manter a sua fidelidade para conosco. Na cruz vencemos os poderes e governos espirituais e carnais. Lá em Colossenses, vamos ver Colossenses aí. Capítulo 2 e verso 14. Mas quem está bem feliz mesmo, olha, um irmão, 2, 3, cadê mais? Tem mais? Irmão, que bom que você está aqui, irmão. Feliz, aleluia. Irmãos, você já percebeu que parece que na hora da palavra tudo vai acontecer para te incomodar, para você não ficar atento, com os olhos fixos em Jesus, porque a palavra é o próprio Jesus, na forma de letra, amém? É verbo, palavra. Olha só o que está escrito, Colossenses 2, 14 e 17, diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou de dias de sábado. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus. Amém? Diga comigo: a realidade encontra-se em Jesus. Amém? E a última leitura: morrer na cruz nos faz viver uma vida nova. Romanos 6. E verso 4. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém?
Então, irmãos, quando nós morremos verdadeiramente em Cristo, para nós temos uma vida nova. Se você morre em favor de Cristo, por Cristo, então você tem a vida de Cristo em você. E tudo que você vai fazer vai funcionar, vai acontecer. E sem perturbação. Você entendeu? Você vai ficar louco pela sua esposa. Amém? Porque quando Cristo está dentro da gente, você está vivo, irmãos. Está vivo para as coisas que nós podemos fazer. Você vai estar o tempo todo louco pela sua esposa, a sua esposa louco por você. Você vai pegar na mão da sua esposa, ainda vai dar aquele friozinho, irmãos, é terrível, né? Quando o casal pega na mão do outro, não sente mais nada. Hã? Esse morreu, né? Morreu e morreu. Mas quando nós morremos para o mundo e vivemos em Cristo, então tudo que nós vamos fazer, vamos estar sendo abençoado na área financeira, familiar, espiritual, ministerial, profissional. Em nome de Jesus, as nossas células vão prosperar, vão ganharmos muitos frutos, vamos prosperar em nossas empresas, em nossos negócios, vamos prosperar em nossos cultos, vamos prosperar, irmãos, em cada coisa que nós tocarmos as nossas mãos, em nome de Jesus. Porque a promessa lá no Salmo 1 é que tudo que nós tocarmos, prosperaremos. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.